Esse é o sexto encontro de pós-graduandos em estudos japoneses e a nossa sexta mesa, né? A primeira do dia, mas a nossa sexta mesa. Temos ainda hoje até a noite e amanhã para concluir o nosso evento. Tem muita coisa para a gente mostrar, muitas pesquisas interessantes. Então, mais uma vez, agradeço. Antes de iniciar formalmente, eu queria só passar alguns recados. Vocês já conhecem, mas eu queria transmitir mesmo assim. O evento ele vai emitir certificados e, ao fim das mesas, né, das apresentações das mesas, a gente libera um formulário de frequência. As palestras não têm esse formulário, apenas as mesas. Para conseguir o certificado, é preciso obter no mínimo 60% de frequência nas mesas. Eu queria chamar a atenção para que vocês preencham, né, efetivamente até o fim da mesa. Depois esse formulário é fechado e ele não pode ser reaberto na mesa seguinte. Então, pediria atenção nesse ponto. Para manter também microfones e câmeras desligados, para a gente manter as nossas conexões e os nossos equipamentos, né? Às vezes os dispositivos podem não aguentar. Para fazer pergunta ou tirar dúvida, a gente pode utilizar a seção de perguntas e respostas, que é o ícone atividades, né? O quarto ícone para quem está no computador, atividades e perguntas e respostas. Também queria lembrar que o tempo de apresentação é de 15 minutos. Infelizmente, como a gente tem uma programação um pouco mais corrida, não vamos conseguir prorrogar. Eu vou fazer uma contagem e, quando estiver faltando 5 minutos em cada apresentação, vou precisar fazer uma interrupção para sinalizar as pesquisas. Acho que já podemos começar. Eu vi que a Laura Sensei estava presente. Bem-vinda, Laura Sensei. Obrigado, muitíssimo obrigado por aceitar o convite e mediar essa mesa. Apresentando aqui ao público, a Laura Sensei, Laura Iwakami, ela possui formação em letras, língua e literatura francesa e portuguesa, né, com essa dupla habilitação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E o mestrado e o doutorado dela é em comunicação e semiótica também pela PUC. Ela nasceu em São Paulo, mas desde 84 ela mora no Ceará, onde assumiu a docência na Universidade Estadual do Ceará. Nessa mesma universidade, ela criou o curso de extensão em língua japonesa, do qual é coordenadora, do qual eu fiz parte e foi muito importante para a minha formação. E ela mais recentemente criou o Laboratório de Estudos Japoneses, que é o Nihongo Lab. É um local de trocas de experiências em estudos sobre o Japão, literatura, cultura, pensamento japonês de forma geral. Bem-vinda, Laura Sensei. Obrigado mais uma vez. Queria convidá-la aqui para abrir a nossa mesa. Pronto. Abrindo a câmera. Tudo bom? Tudo bom, Sensei. Boa tarde. Boa tarde a todos. Fico muito honrada pelo convite, principalmente ao Eldo, Felipe, que fizeram parte também do curso de japonês aqui do Ceará, né, da Universidade Estadual do Ceará, e também participaram e contribuíram muito com o nosso laboratório, né? Então, é um prazer estar aqui. Hoje, então, vou mediar então, as três apresentações, né, sobre as pesquisas, né, principalmente na área de ensino do japonês. Eu acho que já podemos começar, Elton? Podemos Depois a gente começar, faz os comentários, né? Então, a primeira pessoa a se apresentar as duas pessoas, né, Cecília Masako Nomiso e Maria do Carmo Monteiro Kobayashi. O título da pesquisa é Kamishibai e Kawarie-hon na educação básica. Diversidade na formação de professores. Então, por favor, quem vai apresentar é a Cecília? Isso, Cecília. Sou eu, professora, Cecília. Por favor, então, pode começar. Então, boa tarde a todos. Eu peço só uma licença para fazer a apresentação. Com certeza. Será que já está aparecendo para todo mundo? Sim, está normal aqui. Então, tá bom, obrigada. Então, boa tarde a todos, né? Eu sou Cecília Nomiso, eu faço parte do programa de pós-graduação em docência para a educação básica da Unesp de Bauru,
orientação da professora Maria do Carmo Monteiro Kobayashi. E hoje iremos apresentar o nosso trabalho intitulado Kamishibai e Kawarihon na Educação Básica, Diversidade na Formação de Professores. Eu sou professora na Educação Infantil, na Rede Municipal de Bauru, e esse trabalho é parte da minha pesquisa de mestrado, na qual venho desenvolvendo ações para apresentar elementos e técnicas da cultura japonesa aos professores e crianças na educação infantil de Bauru. Então, para iniciar, vamos falar um pouco sobre a diversidade cultural do Brasil, né, que teve a sua formação baseada na mistura de diferentes etnias, como os indígenas, africanos, europeus e imigrantes das diferentes partes do mundo. Durante esse processo de formação, nem todas as culturas foram respeitadas e aceitas no país, gerando um sentimento de comportamento de superioridade dos povos colonizadores e dominantes. Recentemente foram criadas leis para a inclusão das culturas diferentes da dominante, né, como a Lei 11.645, de março de 2008, que torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Como o objetivo do nosso trabalho, né, buscamos apresentar elementos e técnicas da cultura japonesa para educadores, possibilitando a ampliação do seu conhecimento sobre a diversidade cultural brasileira. Buscamos também promover ações de formação continuada para profissionais da educação, envolvendo a cultura japonesa e a produção de recursos pedagógicos como o Kawarihon e o Kamishibai. Essas formações elas foram possibilitadas pelo Grupo de Estudo da Infância e da Educação Infantil, Políticas e Programas da Unesp de Bauru, coordenado pela professora Kobayashi, e pelo apoio da Secretaria Municipal de Educação de Bauru. Tivemos como base fundamental para a realização dessas formações os conhecimentos adquiridos durante um curso de curta duração, financiada e promovida pela JICA, entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, na cidade de Yokohama, onde aprendemos as técnicas do Kawarihon e do Kamishibai. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido na cidade de Bauru, em São Paulo. Tivemos como participantes professores da Rede Municipal de Ensino, da parte da educação infantil e do ensino fundamental. E a realização desse trabalho, né, foi por meio de cursos online, né, devido à pandemia, para proporcionar uma formação continuada desses profissionais. E o conteúdo apresentado foram elementos e técnicas da cultura japonesa, especificamente o Kawarihon e o Kamishibai. Então, o Kamishibai, né, é uma técnica japonesa de contação de história, né, com um teatro de papel. Ele tem como elementos o butai, que é no caso aqui no Brasil, com a adaptação a gente fez um butai com papelão. Precisamos também das lâminas da ilustração da história, que geralmente são 12 lâminas. O ryoshige, que são bastões de madeiras, que são utilizados como instrumento para chamar a atenção do público. E o Kamishibai, que é o contador de história, que faz a narrativa do Kamishibai. Então, esse recurso lúdico, né, o Kamishibai ele foi o principal elemento apresentado nessas formações, e além de ser esse teatro de papel, foi considerado também um meio de entretenimento popular, que alcançou seu auge por volta de 1930, né, principalmente na região de Tóquio, e que o Kamishibai, além de divertir crianças e adultos, né, era um meio com o qual se mantinham as tradições, valores inseridas nas histórias e mukashibanashi contados pelos Gaido Kamishibai-san, que era um contador de história que andava com sua bicicleta, e na garupa da sua bicicleta tinha um caixote de madeira, e dentro desse caixote tinha todos esses elementos do Kamishibai, né? Esse caixote abria e virava um palco do Kamishibai, e dentro também tinha alguns doces e guloseimas que os Kamishibai-san eles vendiam durante a apresentação. Entretanto, com a Segunda Guerra, né, o Kamishibai ele perdeu um pouco da sua popularidade por causa
surgimento, né, dos televisores, então perderam um pouquinho para a televisão, mas em contrapartida ele começou a ser introduzido então nas escolas como recurso pedagógico para a educação das crianças. Então nos cursos ensinamos também como confeccionar o butai e as lâminas para que cada professor pudesse trabalhar com a sua turma, suas crianças, a temática por eles desejada. Para a construção do butai, utilizamos orientações de Hiromi Saito, que estão disponibilizadas no site da Japan House. Então, apresentamos também o Kawarehon, que é um livro construído apenas com uma folha de papel, cortes, dobras, pedaços de fita adesiva e material para ilustração. Esse recurso foi aprendido com a professora Fumio Saito, da JICA, e despertou grande interesse dos educadores por ser um objeto de materiais acessíveis e de fácil construção. Ele pode ser utilizado na educação infantil como um pequeno livro de história, para ilustrar canções e poemas, ensinar sequências ou nomear objetos. Então, aqui eu vou passar um vídeo para mostrar o manuseio do Kawarehon. Então, aqui a face 1, né? A gente dobra ele, abre pelo meio, aparece a face 2. Depois fecha a face 2, vira o verso, abre a face 3. Então, a gente dobra novamente e abre e aparece a face 4. Então, esse é basicamente o manuseio do Kawarehon. Então, outro elemento importante também para a apresentação da cultura japonesa foram os mukashi banashi envolvidos na confecção dos kamishibais e do Kawarehon, com os quais os participantes conheceram alguns valores, né, modo de pensar, modo de viver, alguns objetos do cotidiano japonês, e também alguns pratos típicos, como o musubi, né, kibidan, por exemplo. Então, todas as formações ocorreram de maneira exclusivamente remota, por meio de encontros online, com duração de aproximadamente 2 horas cada encontro, e mais uma carga horária offline, que eles realizaram as pesquisas e o trabalho de construção. Então, elas aconteceram entre fevereiro a outubro de 2021, envolvendo mais de 100 educadores da rede municipal. Além dos encontros, também foram disponibilizados Padlets, né, que são murais online, para os cursistas, onde foram disponibilizados materiais para consultas e pesquisa para a produção do seu kamishibai. Então, no total, foram 4 cursos, um mais extenso que a gente fez dedicado para os professores de educação infantil. Depois fizemos 2 oficinas sobre o kamishibai, uma no primeiro semestre para os professores também de educação infantil, só que um curso com a carga um pouco mais reduzida, e repetimos esse curso no segundo semestre para os educadores, os profissionais, né, do ensino fundamental da área de arte. E a última formação foi uma oficina para educadores, né, durante a Semana Municipal de Educação de Bauru. E nessa oficina a gente construiu o Kawarehon com os participantes. Então, no total, foram disponibilizadas 170 vagas, das quais 140 tiveram procura. Então, como resultados desse trabalho, a gente teve que parte desses professores, né, já realizaram a introdução da cultura japonesa, por meio de contações de kamishibai, né, que eles já aprenderam durante o curso. Então, eles fizeram durante o curso o seu kamishibai baseado em mukashi banashis, como Momotaro, Kaguya-hime, Urashima-taro ou Hanasaka-jisa, né? E outros também optaram por contos mais modernos, como Gokigen no Waru Kokusan, de Noriko Matsui, e Koishimo no Mamaroni, da Eiko Matsui. Então, apresentamos também, aqui são 2 prints de 2 Padlets, que são, cada curso a gente elaborou um Padlet para criar um acervo, né, de produções dos cursistas, e nesses acervos eles eram compartilhados com os participantes, então todos teriam acesso e poderiam estar utilizando das produções dos colegas também.
Cecília, 5 minutos. Tudo bem. Então, aqui também temos mais algumas imagens dos kamishibais produzidos pelos participantes, né? O Urashimataro, o Gokigen-no-Aru Ikoku-san. Temos também aqui uma imagem de um Kawari-hon que a professora produziu para estar trabalhando, né, os cuidados contra a Covid. E como considerações, né, trazemos que a inclusão da diversidade cultural em formações de educadores, né, ela é importante, não somente da cultura japonesa, mas de outros povos também, que compõem o nosso povo, e que também não fazem parte do currículo escolar brasileiro, né, como, por exemplo, os árabes, italianos, alemães, né, e também eles podem ser introduzidos, né, por meio de objetos lúdicos, como no nosso caso, que a gente utilizou o Kamishibai e o Kawari-hon, que são elementos lúdicos, né, chamativos para as crianças, capazes de nos sensibilizar e criar situações que tocam no nosso interior, né, no nosso ser, e por meio da fantasia e da imaginação. Então, desse modo, a gente considera também que, por meio dessas ações, a gente permite que as crianças, né, se tornem mais abertas e receptivas ao diferente, presente nas diversas culturas em que eles se envolvem no ambiente escolar. Então, aqui são as referências que nós utilizamos no trabalho. E o nosso muito obrigado pela atenção. Pronto. Que maravilha. Parabéns, viu, pela linda experiência. Eu teria uma pergunta, mas depois vamos seguir o fluxo, né? E vamos para a próxima apresentação, que é formação docente e mercado de trabalho, a possível ausência de um elemento comum nos processos de tornar-se professor de língua japonesa. Alexandre da Silva Teles dos Santos, da USP. Então, por favor, Alexandre, o espaço é seu. Obrigado, Yokami-sensei. Boa tarde a todos e todas. Enquanto eu peço licença para apresentar, queria saudar a Lika e a Junko pela organização e os demais envolvidos após. Se alguém puder só sinalizar que tá ok. Perfeito, Alexandre. Ótimo, começa a contar agora, hein, porque eu tô com o tempo assim contado. Então, gente, de novo, boa tarde. Eu sou o Alexandre, eu faço parte aqui do programa de pós-graduação da USP, sou orientado pela Leico. Hoje eu vou apresentar um trabalho com um nome, né, muito complexo, eu diria, mas basicamente a ideia é fazer uma relação entre a formação docente e o mercado de trabalho, pensando em como se produz uma espécie de ausência na formação dos professores, e o que eu quero dizer com isso há muitos tipos de formações, né? Então, essa é a ideia. Então, um ponto de partida seria que eu convidaria todos e todas envolvidos a pensar como se torna um professor de japonês, né? Se alguém perguntasse para vocês como eu me torno um professor de japonês, o que vem na cabeça, né? Qual é o imaginário, né? Então, a gente vai manter esse horizonte até irmos ao ponto de chegada, né? Então, para falar de formação, teria muitas saídas, né? A gente acabou de ouvir a Cecília com um trabalho incrível, mas a minha perspectiva ela vai para esse âmbito profissional, né? Então, pensar a formação como um produto da profissão, ou em outros termos também dizer esse processo em que você adquire conhecimentos visando utilizá-los durante o seu trabalho. Então, para isso, eu vou fazer um caminho de pensar primeiro o que é a formação profissional, depois o que é o docente nessa formação profissional, e depois como o docente de língua japonesa ele entraria nessa discussão. E aí, pensando nisso, a ideia é observar através da Constituição, porque é o nosso aparato legal para pensar, enfim, né, esses processos de formação. E aí, segundo uma lei, que é a 11.741, que é voltada para a educação profissional e tecnológica, também chamada de EPT, ela entende a formação profissional a partir de 3 eixos, né, que estão aqui à esquerda. Então, primeiro a gente tem esse eixo de formação inicial e continuada, depois um eixo de educação voltada para o nível médio e, por fim, um eixo voltado para a educação de nível superior. E aí, para que a gente possa enxergar, talvez esteja pequeno para vocês, mas a gente não vai se atentar a essas informações, apenas ao lápis, né? Isso é um esquema proposto pelo Ministério da Educação,
para que a gente enxergue esse processo de formação para o âmbito profissional, né? Então, aqui a gente tem, até essa base da borracha do lápis seria o nível básico, né? Então, até o ensino médio. Depois começa a ter uns problemas, porque dá uma ideia que seria um processo gradativo, né? Que você vai subindo um degrau por vez, mas, na verdade, não é necessariamente assim que ocorre. Mas, tirando isso, a qualificação profissional seriam esses cursos voltados para a formação inicial e continuada, ou de capacitação profissional. E se a gente já resgata o japonês, a gente poderia pensar um curso de língua, ou também um curso de formação de professores, por exemplo, que é oferecido pela CBLJ, né? Então, isso mesmo. Então, esse é um primeiro viés. Um segundo viés seria entender pelo nível médio a formação profissional. Aqui, para o japonês, se a gente volta para esse horizonte, é um pouco complicado, porque quando a gente entende que ser professor de japonês, para sua formação, necessariamente você tem que envolver estudos com o japonês, aí a gente não vai encontrar para o nível médio. Porém, se a gente expande esse horizonte e entende que dar aula não é só falar sobre japonês, mas também sobre didática, metodologia, material didático e todas essas outras questões que envolvem essa estrutura, aí você encontra esses cursos. E aqui em São Paulo, por exemplo, teriam cursos no SENAC, no SESI, SENAC, SESI, ETEC, por exemplo, né? Então, são esses cursos de nível médio. Graduação, a gente vai para o âmbito do tecnólogo, bacharel e licenciatura, e aí, pensando o japonês novamente, a gente teria o bacharel e a licenciatura, lembrando que essas duas modalidades têm finalidades distintas, né? Então, pensando um professor, a gente tem que ver se há um diálogo mesmo entre o que o bacharel se propõe e a atuação, né? E a profissão. E, por fim, a educação no nível de pós-graduação. E aí, o japonês, a gente tem um mestrado aqui da USP, mas também é possível fazer de modo interdisciplinar, digamos, né? Então, tem mestrado, doutorado e cursos de especialização. Então, essa é uma forma que o nosso governo enxerga como se dá o processo de formação para o âmbito profissional. E aí, se a gente quer enxergar o professor dentro disso, como que o professor ele aparece na Constituição, né? Então, no artigo 61 da Lei 9.394, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que é muito comum para as discussões da educação, consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela, estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são. Então, antes de eu destacar esses dois pontos que eu marquei, a gente tem que entender que, para a Constituição, um professor ele é um profissional da educação, mas um profissional da educação não é necessariamente ou somente um professor. Então, um diretor é um profissional da educação, uma inspetora, as pessoas que trabalham na secretaria de uma escola. Então, é todo esse repertório de indivíduos que compõem esse espaço escolar. Só que, para a Constituição também, para a LDB, a gente está voltado para a educação básica. Então, seria até o ensino médio, né? E aí, por isso, os professores que são reconhecidos aqui são aqueles que são habilitados em nível médio ou superior para a docência de educação infantil nos ensinos fundamental e médio. Então, se a gente já pensa em um curso de língua, essa formação ela não vai estar necessariamente dialogando, né? E aí, só que há também um outro apontamento que talvez, para mim, gera uma ambiguidade, mas talvez a gente possa encaixar um professor de línguas, né, que não atue na educação básica, que seriam os profissionais com um notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para administrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestado por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais de rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado. Então, há esse direcionamento, mas não é muito claro o que ele se especifica, né? Está aberto como profissionais com um notório saber reconhecido, então a gente percebe que não há um apontamento direto para professores de línguas estrangeiras. E aí, se a gente tenta pensar, então, a formação de docentes de língua japonesa, pensando na Constituição, nesse diálogo, né, no site do Ministério da Educação a gente não vai encontrar, porque ele sempre vai estar voltado para a educação básica. Porém, o que a gente pode tentar extrair é que, em um artigo, né, desse decreto de 99, que ele regulamenta, né, ele atualiza a LDB, lá no parágrafo 4 tem a informação de que a formação de professores para atuação em campos específicos do conhecimento far-se-á em cursos de licenciatura, podendo os habilitados atuar no ensino de sua especialidade em qualquer etapa da educação básica. Então, se cursos ou qualquer instituição que não seja de educação básica tem esse olhar para a Constituição, um professor de japonês é aquele que é formado em cursos de licenciatura. Mas isso é só um direcionamento, né? Então, como a gente viu que não dá para fazer essa extração, a minha ideia é que a gente, então, pense o mercado de trabalho e pense como o mercado de trabalho exige um professor do ponto de vista da sua formação. Então, aí eu fiz um recorte de 4 âmbitos, né? Público-privado, plataformas digitais de ensino de línguas, que faz muito parte do contemporâneo, com toda a tecnologia, e a modalidade autônoma.
Então, eu trouxe alguns dados de escolas específicas e a minha ideia não é fazer nenhuma crítica, tá? Embora eu esteja mostrando as instituições, tanto do público quanto do privado, é só apontar como se constrói essa formação do professor. Para a USP, por exemplo, tem um edital, que aí é de domínio público, né? É um edital de 2018, um professor de japonês, e aí, claro, a gente também tem que lembrar que para dar aula em uma universidade não é só apenas uma aula de língua, né? É uma outra proposta, mas a gente está só construindo essa formação mais ampla de um professor de japonês. Então, para a USP, por exemplo, um professor é aquele que possui um título de doutor, ou de mestre, ou de bacharel, e aí tem todo um esquema em relação ao professor contratado 321, que envolve questões salariais, que não é o caso, né? Mas a gente percebe que é esse o apontamento. Então, doutor, mestre e bacharel. A Unesp, ela também segue essa linha, mas ela já coloca no seu próprio edital que o professor, para sua graduação, ele tem que ter sido habilitado em japonês. E para sua especialização da pós, ela tem que ser voltada para aquilo que ele vai atuar na universidade. Então, se ele vai dar aula de literatura, sua pós-graduação tem que ser em literatura, ou em alguma coisa que tenha essa relação. Então, a Unesp, ela também tem essa especificação, mas ambas tendo esse olhar da pós-graduação como é esperado para uma universidade. Se a gente pensa em instituições públicas, mas não no âmbito universitário, existe uma escola estadual chamada Djalma Batista, que fica em Manaus. Ela é uma escola pública bilíngue, e bilíngue no seu sentido mais franco, digamos, né? Que é aquele que tem aulas ministradas no idioma, não só aula do idioma. Então, eles têm matemática em japonês, português, japonês, né? Enfim, as matérias ministradas também em japonês. E aí, como aqui é uma instituição pública de domínio do ensino básico, a gente já percebe que há um diálogo direto com a Constituição. Então, o professor de japonês é aquele que tem licenciatura plena em letras com habilitação em língua japonesa. O de matemática, que eu trouxe só para fazer um paralelo, é muito curioso, porque de fato ele aparece como aquele que tem licenciatura plena em matemática, o que faz sentido, porém essa parte em japonês aparece como a necessidade de um certificado de proficiência em língua japonesa. E aí, se a gente pega o objetivo de uma prova de proficiência, ela é avaliar, na verdade, não a sua fluência, e você vai dar aula de japonês, né? Então, os certificados de proficiência, embora há um paralelo entre fluência e proficiência, eles não avaliam o seu domínio da língua pensando a oralidade, né? Então, aqui é uma abertura para se pensar. Já o Centro de Estudos de Línguas aqui de São Paulo, que é o CEL, ele também, embora não seja aulas de japonês que fazem parte do currículo obrigatório do aluno, eles também contratam professores tendo como prioridade aqueles com licenciatura plena em letras com habilitação em língua estrangeira, e no caso, o japonês. Então, essas instituições públicas, elas têm essa relação direta com a Constituição por causa desse viés da educação básica. Se a gente pensa em instituições privadas, é importante trazer um apontamento da CLT, né? Que no artigo 317, que também foi responsável por alterá-la, diz que o exercício remunerado do magistério em estabelecimentos particulares de ensino exigirá apenas habilitação legal e registro no Ministério da Educação. Então, não há, de fato, um apontamento muito claro do que as instituições privadas... Não há um apontamento do que as instituições privadas precisam para contratar um professor. Então, por exemplo, a Unixul, ela só disponibiliza uma página para você cadastrar o seu currículo, mas não fala aquilo que é necessário. Aí, tentando sair um pouco do eixo São Paulo, o Instituto Cultural Brasil e Japão do Rio de Janeiro também não fornece, mas ele diz que ele conta com professores altamente qualificados com treinamentos e cursos adquiridos no Japão. Então, um professor é aquele que também tem um curso adquirido no Japão. E uma outra escola, que é a Mirai Idiomas, ela aponta que para um professor de japonês, ele precisa ter experiência com aulas de vivência no Japão. Então, a vivência no Japão também é importante. E, além de algumas questões mais voltadas à metodologia, o exame de proficiência em nível superior. Então, a gente percebe que há vários movimentos de acordo, claro, com os âmbitos, né? Se é superior ou não é superior, curso de línguas. Aí, a plataformas digitais de ensino, eu trouxe a iTalk e a Preply. A iTalk vai para um caminho de pensar com certificado de professor ou com um degree, né, que seria um grau universitário, e aí aqui provavelmente seria a licenciatura, porque é um grau em ensino de línguas, né, então esse é o caminho de uma licenciatura, enquanto que a Preply, por exemplo, não é preciso certificação nenhuma, assim, você precisa possuir boas habilidades de comunicação, por exemplo, gostar de compartilhar conhecimento, então há uma outra construção do professor. Eu vou pular a modalidade autônoma pela falta de tempo, mas basicamente eu ia fazer um paralelo com um profissional liberal para tentar entender algumas distinções, mas o autônomo é aquele que tem o poder de direção e que exerce seu trabalho com base no risco, né? Então, aqueles que dão aula particulares, basicamente. E aí, o que a gente viu, então? Que para essa pluralidade de mercados de trabalhos, nós vamos ter uma pluralidade de formações.
e aí uma pluralidade de professores de língua japonesa. Então, a gente pode ter professores que vão para o nível de bacharelado, licenciatura ou mestrado, e aí aqui eu coloquei as instituições que oferecem todas essas questões. A Unixu está separada porque eu tirei isso de um relatório da Fundação Japão, e esse curso da Unixu de licenciatura, ele veio depois. A Unixu é a Universidade Cruzeiro do Sul aqui em São Paulo. Também há curso de formação de professores, um oferecido pelo CBLJ, outros também oferecidos pela JAICA. Lembrando, a JAICA oferece 3 anual, geralmente, né, e um é aberto para não descendentes, os outros são voltados para descendentes. Há também um certificado de professor de língua japonesa, que é oferecido pela CBLJ, mas tem uma série de requisitos, e um deles é você também ser associado a ele, e aqui, na verdade, tem um valor muito mais simbólico, né, do que um valor obrigatório para poder dar aula. E aí eu tive que trazer as provas de proficiência, eu optei por colocar os objetivos delas, que vão em contramão a essa ideia de ser uma prova de capacitação profissional, mas, na verdade, ela é utilizada para certificar a proficiência da língua japonesa de aprendizes estrangeiros, mas que também é utilizada nessas formas de ingresso. E aí, em geral, cursos de língua japonesa, porque o que a gente viu é que se você sabe japonês, você pode ensinar japonês, né? Então, há essa flexibilidade. Então, você pode procurar uma escola, ou você também pode aprender sozinho, e aí já existem pesquisas de pessoas que aprendem de modo autodidata, e que depois podem passar a ensinar japonês. E aí, qual que é o nosso ponto de chegada, então? O que então há de comum na formação dos professores de língua japonesa? E aí, pelo caminho que a gente viu, formação profissional docente e formação para docência em língua japonesa, a gente percebe que há uma pluralidade, tanto pela licenciatura, bacharel, mestrado, doutorado, curso de formação, prova de proficiência, treinamento no Japão, vivência no Japão, saber japonês, ter uma habilidade comunicativa e ser japonês também, né? E aí, quais são as minhas considerações finais com isso, né? Se o que nos torna professor é o critério saber japonês, o que é esse saber japonês, né? Como que a gente fala que para ser professor de japonês, você precisa saber japonês? E aí eu também aponto que eu acho que é bacana passar a ter questionamentos dos atuais professores de língua estrangeira, e eu friso japonês, sobre o papel da licenciatura, né? E aí também pensando isso de uma forma de regulamentar ou de direcionar a nossa profissão e o ensino de língua estrangeira para âmbitos que fujam da educação básica. E, por fim, a participação dos professores nas discussões de políticas necessárias para a profissão. E aqui eu vou em um caminho muito similar à ideia da praxis, né? Que não basta só teoria, não basta só academia discutir, mas é necessário que os professores que atuam façam parte, é necessário esse diálogo entre teoria e prática para que a gente pense como melhorar ou como nos inserir de uma melhor forma e melhorar a nossa profissão. Eu acho que é isso, não sei se ficou muito rápido o final. E é isso, obrigado, gente. Pronto. Oi, Alexandre, muito obrigada. Você trouxe importantíssimas reflexões críticas, né? Então, depois a gente faz a discussão, as perguntas, etc., debate, e vamos prosseguir, né? A próxima apresentação é da Waka Kagiyama, da USP. Oi, Waka-san, tudo bom? Oi. Acho que você já participou nas nossas reuniões, né? Ah, sim. Muito obrigada. Que bom. Então, o título da pesquisa dela, Reflexão sobre a profissionalidade docente no ensino, aprendizagem de língua japonesa. Então, por favor, Waka-san, dozo. Podemos iniciar. Ah, sim. Será que compartilhando minha tela? Acho que ainda. Será que vendo minha tela? Sim. Okay. Então, meu nome é Waka Kagiyama, aluna de mestrado pelo programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da USP. Meu orientador e professor, Dr. Wataru Kikuchi. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar minha pesquisa. Apresentarei uma reflexão sobre profissionalidade docente no ensino-aprendizagem de língua japonesa. Meu interesse nesse tema surgiu sempre pensando o que professor, o que ser professor de língua japonesa no dia de hoje no Brasil, qual é o caminho para se tornar professor. Então, queria compreender o que é profissionalidade dos professores de língua japonesa. Esse é o índice de apresentação de hoje.
A pandemia tem acelerado a mudança da situação social e diversidade, especialmente no ambiente educacional. Os professores precisam pensar não é apenas sobre a aprendizagem dentro da sala de aula, mas também fora da sala de aula, pois ensino remoto e híbrido e sala de aula invertida estão sendo implementados cada vez mais. Essa tendência tem levado à expansão da área de especialização dos professores. Por outro lado, a profissionalidade do professor de língua japonesa não é compreendida muito bem, não é reconhecida pela sociedade no Brasil. Além disso, é preocupante o desenvolvimento da profissionalidade por causa das situações e condições de trabalho dos professores. Porém, é necessário repensar o que é profissionalidade docente de língua japonesa, no qual professor é protagonista da educação para criar um melhor ambiente de aprendizagem. Então, discutimos o que é profissionalidade de contexto de ensino de língua japonesa, como é o processo de desenvolver profissionalidade, o que é perspectiva de formação de professores de língua japonesa em relação com a construção da profissionalidade no Brasil. Então, os objetivos da pesquisa são compreender a concepção de profissionalidade do professor de língua japonesa. Então, primeiro vou relatar estudos anteriores de 4 pesquisadores sobre formação de professores de língua japonesa. Em segundo lugar, integrar conceitos de ideias de estudos selecionados. No final, relacionar profissionalidade docente ao processo de formação de professores no Brasil. Uma metodologia baseada em pesquisa qualitativa através de realização de aprofundamento bibliográfico relacionado à profissionalidade e formação de professores de língua japonesa. Entende-se por profissionalidade docente a afirmação do que é específico na ação docente, isto é, conjunto de comportamento, conhecimento, destrezas, atitude e valores que constituem a especialidade de ser professor. No Japão, há um relatório oficial de diretrizes de formação de professores de língua japonesa de 2018, do Ministério de Assuntos Culturais. O relatório mostra as qualificações de competências para profissional de ensino de língua japonesa. Destaco os itens 3, de necessidade de uma visão global e rica em cultura e humanidade. Item 4, consciência e paixão pelo ensino de língua japonesa e seu significado social. Item 5, interesse em desenvolvimento humano através de ensino de língua japonesa. Resumindo, é necessário ter competência de qualificação como ser humano, além de técnicas de ensino e conhecimento linguístico. Considerando essas afirmações sobre profissionalidade, levando-se em conta a diversificação de práticas de língua japonesa no Brasil, escolhi 4 pesquisadores que contribuíram à formação de professores, especialmente os que focam no desenvolvimento profissional e saber docente em relação prática docente. Vou apresentar uma revisão sucinta de estudo deles. Primeiro, Yoko Mizo, ele enfatiza a mudança de paradigma de conceito de formação de professores como treinamento de professores para desenvolvimento de professores. Isto necessita que o professor seja autodirigido, ou seja, que se faça autoformação.
essa visão dele projeta uma imagem do professor como especialista com alta habilidade técnica para prática reflexiva e autoformação. Para atingir esse modelo, ele propôs a pesquisa-ação, que exige autodesenvolvimento através da reflexão crítica sobre a própria ação na aula. Também sugeriu pesquisa autográfica do professor, que enfatiza a importância da autorreflexão nas histórias de vida. Segundo Aoki, ela é uma pioneira dos estudos sobre a autonomia na aprendizagem. Então, ela aponta para a necessidade da autonomia do professor para desenvolvimento de autonomia do aluno. Para ela, a autonomia é liberdade, responsabilidade e capacidade. Ela afirma que a educação visa a transformação social. Ela propôs narrativa dos professores para autoconhecimento profissional e pessoal e destaca a importância de sabedoria adquirida pela prática. A narrativa é um diálogo entre professores, que não é para refletir apenas prática docente, mas também experiência pessoal. Terceiro é Tateoka. Ela é famosa sobre o estudo de aprendizagem colaborativa. Ela trouxe essa visão de resolver problema de forma colaborativa através de diálogo no modelo de formação de professor. A autora propôs formação interativa de professores que transcende a dicotomia entre ensinar e aprender. Então, em vez de receber conhecimento passivamente, é importante conhecimento através de interação. Ela surgiu formar uma comunidade de professores de aprendizagem colaborativa através do diálogo. A autora apresenta também um modelo tríplice de profissionalidade que requer uma articulação entre filosofia, método e campo de ensino. Ela enfatiza o contexto sociocultural da prática docente. O último, Hosokawa, há muitos anos a visão dele tem influenciado o ensino de língua japonesa. Ele questionou o desenvolvimento de profissionalidade docente somente como técnica e métodos de ensino. Ele salienta que professores devem ser praticantes e pesquisadores ao mesmo tempo. Enfatiza a necessidade de integrações de prática docente e pesquisa por si mesmo. Esse autor destaca que a reflexão não é só sobre a ação da docente, mas também sobre a própria visão educacional, que deve ser crítica e colaborativa. Esse autor enfatiza que o campo de ensino de língua japonesa deve ser mais aberto, não é só discutir a eficiência de aquisição de língua, mas também o desenvolvimento humano em relação a si mesmo, aos outros, a sociedade com o objetivo de formação de um cidadão através da língua, defendendo a importância da construção de identidade através do diálogo. 5 minutos. Ok. Concluindo, conceito de profissionalidade abordada por 4 pesquisadores, que era dinâmica. Em resumo, os 4 pesquisadores discorreram sobre a importância do diálogo, colaboração, reflexão crítica, autoconhecimento, identidade e autonomia para desenvolvimento da profissionalidade. Concluindo, conceitos de profissionalidade abordada por 4 pesquisadores que era dinâmica em vez de fixa.
relacionada competências, saberes, experiências. A profissionalidade vinculada à prática docente de acordo com seu campo envolvido, além de conhecimentos e habilidades técnicas. Com base nessas argumentações, nessa pesquisa, consideramos a profissionalidade como em constante processo de reconstrução e conectada à prática de cada professor. Podemos refletir sobre alguns exemplos de formação de professores no Brasil, considerando a discussão sobre profissionalidade docente. De acordo com o relatório da Katayama, o curso de formação de professores de CNPJ tem como objetivo desenvolver capacidade de analisar por si mesmo, pensando o pensamento crítico, também enfatizando a construção do conhecimento através de interações. Katayama relata que no seminário pan-americano dos professores de língua japonesa, a formação interativa do Tateoka foi adotada pelos participantes que aprender através do processo de resolução de problema em colaboração com outros através do diálogo. Isto faz com que os participantes repensarem o que significa ser professor. Desde pandemia, um grupo de estudo online de professores de língua japonesa está realizando seminários, onde os professores apresentam sua prática docente, refletem com participantes através do diálogo, e compartilhar reflexões individuais por escrito. Isto incentiva interações de professores de vários institutos, compartilhando de ideias, experiências, etc. No processo de formação de professores no Brasil, inicia-se um movimento de comunidade interativa via articulação de vários professores de diferentes institutos, estimulando o diálogo, colaboração, reflexão crítica sobre autoconhecimentos, identidade e autonomia. Em um sentido amplo, a formação de professores não é apenas desenvolvimento de profissionalidade de cada um, mas expectativa de impacto social, política de ensino de língua japonesa. Eu acredito também que o reconhecimento de profissionalidade docente leva à motivação do professor, ajudando a promover e fortalecer o ensino de língua japonesa no Brasil. Portanto, para pesquisa sobre profissionalidade no futuro, é necessário investigar a relação entre visão educacional de cada professor, prática docente e contexto sociocultural, para compreender o processo de reconstrução de profissionalidade. Essas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção. Pronto. Muito obrigada, Waka-sensei, Waka-san, por trazer importantes reflexões, né, reflexões críticas, né, reflexões críticas teóricas, né, para a área do ensino da língua japonesa. Né. Agora eu queria passar para algumas perguntas, só um minutinho. Desculpa. É o gato aqui em casa. Pois é. Então, gostaria de fazer algumas perguntinhas, espero que sejam breves, mas sobre as 3 apresentações. Então, eu gostaria de começar pela apresentação da Cecília Masako, né? Uma apresentação maravilhosa, imagino que essa pesquisa tenha sido realmente um sucesso, né? Porque você apresentou, quer dizer,
fez uma experiência, né, com 170 participantes, já terminou, né? Então, eu gostaria também de perguntar, então, qual é a perspectiva real, né, para a continuidade desse tipo de experiência, né? Porque eu acho que é uma experiência que teve sucesso e acho que não pode parar. Então, você tem algumas perspectivas de continuidade, trazendo o lúdico, né, para a diversidade cultural brasileira, né? Então, é interessante que você trouxe para o contexto do Brasil, né, esse lúdico, e acho que possibilitou muitas interações, né? Não só. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, Sensei. Então, a gente ainda tem, né, expectativa para o ano que vem também continuar com essas formações, né? O nosso primeiro grupo que a gente fez a primeira formação, ele foi um grupo um pouquinho mais extenso, e os participantes, eles pediram uma continuação para fazer outras, né, apresentar outros recursos, outros elementos da cultura. Então, para isso, eu e a professora Kobayashi também, né, estamos estudando um pouquinho mais, pesquisando um pouco mais, mas, assim, ainda estou na fase já qualifiquei o mestrado, então, agora estou me preparando para a defesa, então, por enquanto, a gente está um pouco ocupada com essa parte, mas a gente tem intenção de continuar com esse projeto. Na verdade, a nossa pesquisa de mestrado, inicialmente, antes da pandemia, ia ser fazer um projeto cultural para a gente ir nas escolas fazer apresentação para as crianças, né? Então, mas como veio a pandemia, a gente teve que fechar tudo e fazer uma adaptação, então passamos mais para a parte da formação dos professores mesmo. Mas a gente vai esperar, né? Se a pandemia passar e ficar mais tranquila, a gente vai tentar retomar esse projeto para ir nas escolas para fazer com as crianças também. Que maravilha, com certeza, né? Espero que a pandemia, né, vá embora logo, tomara, e que você possa continuar com essa bela pesquisa, né? Projeto maravilhoso e de muita contribuição. Tá? Muito obrigada. Legal. Eldo, eu posso continuar ou deixo para os participantes? Eu continuo, né? Então, eu tenho mais 2 perguntinhas. Agora, em relação ao trabalho do Alexandre, né? Formação docente, mercado de trabalho e tal, né? Importantíssimas reflexões, né? Justamente porque você aponta, aliás, todos os trabalhos, né, questionam dentro da realidade brasileira, né? Então, é difícil, né, assim, considerar a realidade brasileira e ainda, particularmente, o ensino do japonês, né? Eu pergunto a você se você tem perspectivas ou propostas, né, não de melhoria, né, mas vamos dizer, uma possibilidade mais concreta, né, da realização de um trabalho docente, né, de ensino e de ensino de língua japonesa, mais particularmente, né? Dentro dessa concretude real, né? Mas agora é um pouco impossível, mas a gente resiste, né? E as pessoas também acontecem, resistem e tal. Seguimos. Aproveito até para inteirar. Acho que esse evento é uma forma, assim, né, de renovar as esperanças, esses encontros, né, em tempos tão nebulosos que a gente vive, com o próximo ano também muito intenso, que se refletirá nas nossas pesquisas. É muito importante, eu acho, ter esse evento para que a gente se encontre nas pesquisas dos outros e também se renove, assim, né? Sim, mas em relação à pergunta, obrigado também pelos comentários. Bem, eu acho que eu vejo de importante, e eu queria também já aproveitar, tem uma participante aqui que é a Fernanda, e esse meu trabalho é fruto de uma discussão que eu ouvi a Fernanda apresentar numa disciplina que eu fiz, que também já vem, ela dá graduação e ela também segue uma linha muito parecida de repensar, e que eu acho que é a ideia de nós olhar para a licenciatura.
o nosso olhar, porque a gente tem que também analisar como é o processo de ensino de língua japonesa, como que ele se operou, né? Veio de uma imigração, veio de uma língua que era pensada como herança, dentro de uma colônia, não era uma língua comercializada. Tinha uma questão identitária, de preservação cultural, décadas depois passou a ser ensinada como uma língua estrangeira, e aí essas mudanças deixam algumas nuances, né? Então, essa construção de um professor enquanto formação sofreu várias mudanças, né, e vem sofrendo, né, então acho que esse meu trabalho, essa provocação é para que hoje a gente pense, não desmerecendo de nenhuma forma os professores que venham de distintas formas, distintos processos formativos, inclusive aqueles que talvez não tenham formação, mas saibam japonês porque cresceu em um ambiente favorável. Eu acho que todos são válidos, mas nós, professores, nessa pluralidade toda, como podemos discutir uma perspectiva para que os próximos tenham um direcionamento, né, um direcionamento em comum, porque eu acho que ser professor de japonês é muito complicado a gente reduzir como fator o saber japonês, porque é o que eu coloquei como sugestão, o que é saber japonês, né? E dar aula de japonês, eu acho que vai muito além de saber japonês, né? E aí é onde entra a licenciatura e onde eu acho que a gente precisa ter esse olhar para a licenciatura, né? Inclusive um olhar crítico para entender o que pode melhorar nos cursos de licenciatura e essa relação. E aí já também pensando enquanto um direcionamento político, né, para que políticas públicas, políticas linguísticas possam ser feitas, né, em relação às línguas estrangeiras em geral. Então, eu penso um movimento entre os professores de japonês, entre os professores de línguas orientais, por exemplo, entre os professores de línguas estrangeiras, que a gente tira eu não tiraria o inglês, mas é que a gente fala do inglês porque o inglês tem esse caráter, né, de incluir, assim, na educação básica e o que acaba refletindo na nossa atuação profissional, né, na nossa formação também. Então, eu acho que esses diálogos, eles são importantes, esse olhar dos atuais professores para a licenciatura e esse incentivo aos que pretendem se tornar professor, ter esse olhar, né? Esse respeito pela licenciatura e essa ideia de melhoria a ela, porque, acho que é isso, enquanto formação, né? Enquanto e aí, claro, eu apresentei que tem inúmeras possibilidades de atuação. Então, fazer um curso de formação é ótimo, ele ingressa, ele é uma forma de capacitação, né, de aprimorar as suas habilidades, mas o que eu penso é que precisamos ter um ponto inicial, que seja comum a todos e todas, né? E aí, a partir disso, cada um segue um caminho que achar melhor, assim, né, para a sua atividade, né, de docência. Isso ficou muito claro. Muito bom. Importantíssimas reflexões, problematização, né, me atingiu a fundo, viu? Me fez pensar muito, com certeza. Né? Me fez refletir bastante. Obrigado. Então, eu gostaria de passar para o Aka, né? Reflexão sobre a profissionalidade. Muito importante a sua pesquisa, né? Trazendo reflexões teórico-práticas para o ensino da língua japonesa no Brasil, né? Eu sei que você também dá aulas, não sei se dá aula atualmente, né? Mas eu gostaria de saber se esses estudos, né, com esses autores, dentro dessa dinâmica, né, colocando tanto a autonomia, ensino-aprendizagem, né, e todas as outras reflexões críticas, né, diálogo, etc., que é um ensino voltado mais para, né, a interação, diálogo, etc. Nesse sentido, você tem, talvez, atuado através dessas reflexões? Será que mudou alguma coisa na educação ou no ensino da língua japonesa? Então, minha experiência, né, antes era mais ensinar conhecimentos, bastante conhecimentos de aula de língua japonesa, né, mas já tinha no Brasil, já tem várias comunidades Nikkei, né, de ensinar várias coisas, além das línguas, né, de culturas, tipo moral, música, arte, várias coisas. Então, através da língua, no Brasil, através de língua japonesa, aqui no Brasil tem mais, aprende bem mais coisas, né? Então, mas como acho que da influência do Japão, que muitas técnicas
método de ensino. Então, acho que método e técnica de ensino e formação de professores precisa repensar um pouquinho mais sobre o que é necessário para cada campo, né, cada instituto, porque como o Brasil é bem grande, cada instituto tem sociocultural bem diferentes, né? Então, acho que realmente importante pensar além da língua, além de conhecimento linguísticos, precisa esses processos de aprendizagem também, assim, como aprender língua, o que objetivar para atingir, né, no futuro, né, dos alunos também. Será que... Com certeza, muito obrigada. Eu realmente lhe admiro, né, porque você vem do Japão, né, ensinar Nihongo aqui, né, no Brasil, e ainda, né, vai estudar no mestrado, né, o processo de ensino-aprendizagem no japonês. Então, eu acho muito admirável isso, né? Então, e tentando, assim, absorver a cultura brasileira, né? É muito interessante. Obrigada. Muito importante essa pesquisa também. Obrigada. Eldo, poderia, então, colocar aí os questionamentos? Não sei se tem alguns questionamentos aqui do público. Sim, Sensei. Aqui no nosso ícone de perguntas e respostas, é o quarto ícone, né, na parte inferior direita. Temos algumas perguntas, mas eu posso ler para que Cecília, Alexandre e Waka possam responder. A gente tem pouco mais de 10 minutinhos para a resposta. Favor, acho que eu vou fechar esse ciclo, mas já vou lendo aqui. A professora Junko perguntou para a Cecília, né, elogiou o trabalho e perguntou: queria saber como tem sido a recepção dos professores de informação e seus respectivos alunos. Seu trabalho já está para ser concluído? E como tem sido o trabalho de formação durante a pandemia? Foi pelo meio virtual? Como estamos na última fase da mesa, vou pedir um pouco mais de brevidade nas respostas, infelizmente, porque queríamos passar mais tempo aqui. Mas obrigado, Cecília. Pode responder. Então, Junko Sensei, foi a recepção pelos professores foi grande, né? Eles disseram ter muito interesse sobre a cultura japonesa, mas não sabia por onde começar. Então, falou que o curso que a gente ofereceu para eles foi assim, de grande valia, né? E que inspiraram eles para continuar as pesquisas sobre a cultura japonesa. E eu já qualifiquei, né? E agora estou rumo à defesa ainda tenho que agendar a defesa. E a formação todas foram somente online, né? A gente foi tudo encontros virtuais pelo Meet e depois assessoria com WhatsApp e troca de e-mails. Seguindo aqui a pergunta do Alexandre, a Fernanda ela colocou aqui no chat. Parabéns pela apresentação. Pensando na LDB, como o estabelecimento da obrigatoriedade do ensino de uma única língua, né, a inglesa, impacta a formação dos demais professores de língua estrangeira, em especial dos professores de língua japonesa? E ela agradece. Obrigado, Fernanda, pela pergunta. Tem um impacto muito grande, porque a LDB, enquanto uma lei, é um reflexo do como o nosso governo enxerga a educação do nosso país. E aí o que a gente já pode observar é que eles enxergam que, embora nós somos um país plurilingüe, com muitas línguas de povos originários, com línguas que hoje a gente chama de minoria, japonês, chinês, coreano, enfim, o inglês é a língua que deve ser ensinada, né? Então, não há uma valoração para esse caráter plurilingüe do nosso país. E aí os efeitos, eu acho que acabam sendo esses, assim, né? Acaba tendo toda essa difusão ou essa confusão do que eu apresentei em relação a como se tornar um professor, né? Bem, tentei ser breve. Obrigado, Fernando. Bem, agora vamos a uma pergunta para o Waka Sensei. Eu vou emendar aqui o Waka Sensei, mas depois você pode consultar. Vou tentar não confundir, porque são duas perguntas, né? Mas
A Junko Sensei tinha perguntado se você poderia explicar melhor como é que você pretende desenvolver de agora em diante a sua pesquisa. Depois, vou emendar aqui com a segunda, depois o Alexandre também tem um tempinho para responder. O que seria comum, né? Essa pergunta aqui é para o Aka Sensei e para o Alexandre. O que seria comum ao ensino de língua japonesa nos diversos níveis, com públicos em diferentes faixas etárias e regiões? Pode responder, o Aka Sensei. Obrigado. Então, primeiro, para a minha pesquisa, né? Então, eu pretendo fazer uma entrevista das várias professoras, porque essa formação, caminho, né, de formação de professores não pode padronizar, né, como o Alexandre também falou, que tem vários caminhos, então, para analisar processo de formação de formação de professores, né? Então, como construindo, né, identidade de professores, como construindo profissionalidades, né? Então, para analisar, né, narrativas. Vou reler aqui a segunda pergunta, para o Aka Sensei e Alexandre depois, se a gente tiver um tempinho. Essa pergunta foi da Neide Sensei, né? O que seria comum ao ensino de língua japonesa nos diversos níveis, com públicos em diferentes faixas etárias e regiões? Comum ensino... então, é comum... então, para língua, né, ensinar língua... relaciona com cultura, própria cultura, cultura do japonês, para aprender língua através de reflexar cultura, própria cultura, cultura dos outros. Né? Isso que eu acho que é comum para vários públicos. Seu microfone está desativado, Alexandre. Desculpa, você quer que eu já aproveite para responder também, né? Neide, obrigado pela pergunta. Eu já vou responder a de baixo, porque eu sei que o tempo está corrido e eu já li ela aqui, então vou emendar as duas e aí já encerro, né? Então, em relação à primeira, eu vou muito pelo caminho do que a Waka comentou. Eu acho que essa relação, né? Língua e cultura é algo muito junto, né? Então, acho que o ensino de uma língua é o ensino de uma cultura. E o papel dela, eu acho, também é um caminho de quebra de estereótipos, quebra de estigmas e essa aproximação, né? Então, eu vejo como isso, independente da faixa etária ou da região, né? Essa forma desse aproximamento, tendo respeito, claro, mas tendo esse viés, assim, de quebra de estigmas ou de estereótipos, né? E aí, já a segunda pergunta, não sei se eu vou conseguir ser rápido, mas, assim, eu não entendo a licenciatura como um processo para dar aula na educação básica, né? A educação, que o parâmetro do nosso governo é entender que a licenciatura é um meio para se ingressar, mas não que a licenciatura seja voltada para o ensino básico. A licenciatura é voltada para a formação de um professor para atuá-lo. E aí esse eu acho que é o papel, assim. Então eu acho que uma licenciatura que se volte a discutir metodologia, didática, e aí dentro de tudo isso, material didático, psicologia da educação, para entender motivação, como motivar um aluno de língua estrangeira, eu acho que todos esses elementos, além de saber japonês, é o que é benéfico nessa construção de um professor enquanto uma formação inicial. Não sei se você vai conseguir responder. Obrigado, Neide. É isso. Bem, eu queria agradecer aqui a presença da Cecília, da Waka e do Alexandre pela apresentação das pesquisas. Agradecer muitíssimo pela Laura e o Akami. Eu vou já passar a palavra para a Sensei de novo. Queria só relembrar, o Felipe está monitorando essa mesa também, ele colocou aqui o link de frequência, né, da mesa 6, então só passando mais esse lembrete. Laura Sensei, a senhora gostaria de fazer mais algum comentário para a gente finalizar a nossa mesa? Nossa, foi uma mesa bastante interessante, muito importante, inclusive para o ensino, né, da língua japonesa. Acho que aprendi bastante, me fez refletir também. Viu? Então, eu agradeço a todos, agradeço pelo convite, e foi muito bom. Obrigada, fiquei muito honrada. A gente que agradece, Sensei, pela sua presença, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, a gente viu que estava apertada, mas ainda assim, a senhora esteve presente aqui conosco. Então, finalizamos
a nossa mesa. A partir das 16h20, a gente inicia pontualmente a mesa 7, que vai ter mediação da professora Junko Ota, né, que está presente aqui no nosso evento e idealizou também com a professora Lika Hashimoto. Dá tempo de beber uma água, a gente espera alguns minutinhos até poder dar o início oficial. Obrigado mais uma vez, até daqui a pouco. Parabéns pela organização, viu? Muito interessante essa Obrigada, professora evento. Laura. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigado, Sensei. Até daqui a pouco, pessoal. Até logo.